Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Seja Livro, e hoje a gente vai tratar sobre este livro, Contos Novos, do Mário de Andrade. Trata-se de um livro selecionado pelo vestibular da UEL para os anos 2020 e 2021 como leitura obrigatória. Agora, mesmo que você não vá fazer vestibular, é um livro importante da literatura brasileira e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Sou o professor Celso Payan, professor de literatura há 30 anos, criei esse canal há 3 anos, onde disponibilizo uma série de vídeos sobre livros diversos. Então, como eu disse, hoje a gente vai tratar sobre contos novos. Trata-se de um livro que tem 9 contos, 4 narrados em primeira pessoa, 5 narrados em terceira pessoa, embora um deles, Atrás da Catedral de Rouen, seja narrado em terceira, mas tem uma certa proximidade, digamos assim, simbólica, eu diria até mesmo temática com os contos narrados em primeira pessoa. Então acaba criando até uma certa simetria, 4 contos em primeira, 4 em terceira e um outro em terceira, mas que tem uma relação com os contos da primeira. Tá ok? Bom, a gente vai dividir o vídeo, a aula aqui em 2 momentos. Então, nesse primeiro momento, ou nessa primeira aula, vamos falar sobre os contos em primeira pessoa. E depois, num outro vídeo, contos que tenham como narrador aí, um narrador em terceira pessoa. Por quê? Porque vai ficar muito longo. Então, nós vamos tratar aqui primeiramente sobre, Vestido de Preto, o Peru de Natal, Frederico Paciência e Tempo de Camisolinha, tá? Então é sobre isso que a gente vai abordar e vamos começar então, o vídeo sobre os contos. O primeiro conto que a gente vai tratar é Vestido de Preto, mas antes é preciso fazer uma ressalva. Se você observar aqui, há 2 datas. Veja, primeiro, Rio de Janeiro, 1939, São Paulo, 1943. Nessa edição de que eu estou me servindo, a edição aqui da Nova Fronteira, ele traz essas referências de quando que o autor, o Mário de Andrade, começou a escrever o conto. E aí depois, quando ele finalizou, não quer dizer que ele tenha passado, digamos aqui, 4 anos escrevendo o conto. Ele começou a escrever, largou lá na gaveta, e aí em 43 ele resolveu terminar. E isso acontece, o conto mais antigo aqui é Frederico Paciência, a primeira versão é de 1923. E aí ele só veio a publicar o livro mesmo, em 1945, e pelas anotações haveria 12 contos, mas ele acabou, faleceu, obviamente não deu prosseguimento, e aí ficaram esses 9 contos, os contos noves. O Mário de Andrade, apenas para a gente lembrar um pouquinho, é um escritor que participou ativamente da Semana de Arte Moderna, ao lado do Oswald de Andrade, apesar de sobrenome, não eram parentes, mas participou ativamente, inclusive fez lá palestra, escreveu, declamou poemas, enfim, participou da organização também, e depois, participou de grupos modernistas, de revistas, publicou em revistas modernistas, e o grande livro dele é o Macunaíma, mas aí é uma outra história, então não vamos entrar aqui no mérito do Macunaíma, tá bem? Mas só para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o autor, o Mário de Andrade, um dos grandes mentores do modernismo brasileiro. Muito bem, então deixa eu pegar aqui o livro, os contos, para a gente poder falar. Então, como eu disse, o primeiro é Vestido de Preto. Em Vestido de Preto, a gente tem a personagem Juca, que é a narradora também, a personagem, a narradora, ou o Juca é o narrador do conto, fala sobre a descoberta, digamos assim, do amor, o amor. O Juca, quando criancinha, tinha 5 anos, ele tinha lá uma amiguinha chamada Maria, e o conto se desenvolve assim várias etapas, da infância até a fase adulta. Mas quando eles tinham 5 anos, eles estavam brincando na casa lá, normal, brincadeira de criança, mas em dado momento ficaram sozinhos. E a tia, ele chama tia velha, apareceu e acabou com a brincadeira, falando, olha, um menino e uma menina não podem ficar sozinhos, escondidos assim. Claro que como crianças não entenderam muito,
Mas, né, depois no conto o narrador faz uma análise disso, desse momento, e ele já adulto. Mais tarde, quando tinham 10 anos, se deram aí um primeiro beijo, né, um beijinho, né, já não é tão beijo de amigo assim. Mas o fato é que o Juca ficou marcado por isso. Né? Todo mundo achava o Juca, todo mundo que eu digo, os familiares, achavam o Juca fora da curva, fora do normal. Eles eram primos, né? Uma coisa importante também para dizer. Fora do normal, onde já se viu, né, um menino de 10 anos beijar a menina e coisas desse tipo. Então ele era visto como o esquisito, né, da família, o esquisito da família. E nem gostava muito de estudar, nem nada, muito bem. Os dois cresceram, né, chegaram à adolescência. Ele fala aqui, olha, deixa eu pegar aqui o trecho exatamente em que ele fala, ó, 10, 13, 14 anos, 15 anos, foi então um insulto que julguei definitivo. Quer dizer, se passaram muito tempo, né, se passaram muitos anos, e aí a Maria seguiu a vida dela, ficou noiva, largou do noivado, acabou se casando com outro homem mais velho, foi morar na Europa, teve assim diversos relacionamentos, e o Juca seguiu a vidinha dele. Inclusive depois ele vai falar do Frederico Paciência, né, que é personagem de um outro conto, e como que esse Frederico o ajudou a se tornar até um bom estudante. Então ele deixou de ser o preguiçoso, o esquisito, para ser até um bom estudante, alguém com alguma possibilidade aí de uma profissão boa, enfim, ter uma vida, digamos, aceitável economicamente. E a Maria, por sua vez, como eu disse, seguiu a vida, foi para a Europa, a família já tinha mais posses que a família do Juca, então isso é bem marcado no conto. Bom, passa o tempo, ela volta já separada, os dois se reencontram, mas fica aquela sensação de que eles poderiam ter namorado, fica aquela sensação de que eles poderiam ter ter desenvolvido um relacionamento. No entanto, isso foi cortado ali, né, pelos parentes, digamos assim, ó, vocês são muito crianças, não pode namorar e coisas do tipo. Então o conto ele está muito ligado a essa questão da castração, quer dizer, ao indivíduo que é castrado dos seus desejos, que é podado, ele não pode desenvolver aquilo que ele gostaria, por pressão, no caso, pela pressão da família, mas significa então pela pressão social. Então aquilo que poderia ter sido a vida dos dois acabou não sendo, e é sobre isso que conta o conto. E por que o título é Vestido Negro? Exatamente porque no último encontro que eles tiveram, ela veio de uma roupa, né, escura, preta, né, negra, então um vestido negro, sensualizando para ele, mas ele já tinha perdido o interesse por ela. Então aí é o momento, digamos assim, decisivo que vai separá-los em definitiva, até porque ele já estava em outra, já tinha até uma outra namoradinha, a Rose. Olha aí, ó. Foi este o primeiro dos 4 amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário, quer dizer, continua solteiro, mas como ele diz, falsamente um solitário. 4 amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pela Europa. Então ela ficou lá pela Europa, divorciada afinal, né? Casou de novo, separou de novo. Hoje dizem que vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais, um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria, bom, acho que vou falar banalidade. Quer dizer, banalidade, ela já não representa mais nada para ele. Bom, já no caso de Peru de Natal, olha aqui, ó, também tem 2 datas, 1938, 1942. E sobre o que fala o Peru de Natal? Bom, eu disse há pouco que ele teve uma vida castrada, por assim dizer, né? Quer dizer, ele queria uma coisa e não conseguiu. E a castração, ela continua considerando o pai dele. O pai dele não se dava, não se permitia ter prazeres, porque o importante era a família, era a manutenção da família, a manutenção econômica da família. Ok, isso é positivo, legal. Mas ao mesmo tempo, não se permitia que a família tivesse prazeres. Então, no Peru de Natal,
tem esse título porque o pai havia morrido há uns 5 meses, e no Natal, então, né, em dezembro, o Juca, já mais adulto, né, resolve dar um presente para a família, ou seja, vamos comer um peru de Natal. Pode parecer uma coisa meio prosaica, meio simplória, mas dentro do contexto do conto e dentro do contexto familiar em que ele cresceu, isso é muito significativo. E aí é interessante porque aí a mãe quer convidar outros parentes, ele fala, não, somente eu, você, a irmã dele e uma outra mulher. Então ele até chama aqui, né, as 3 mães dele, quer dizer, as mulheres que cuidavam dele. Então ele fala, não quero outros parentes, só vamos comer o peru apenas nós. Né? Então o egoísmo, mas um egoísmo para dizer, olha, nós merecemos comer esse peru. Nosso pai sempre impediu que a gente tivesse prazeres, vamos ter esse prazer. Um prazer prosaico, mas um prazer importante para poder compreender aqui a história. Bom, então eles estavam lá comendo o peru e tal, olha, comprou-se o peru, fez-se o peru, e depois de uma missa de galo, bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Então ele vai falando aí tudo, né? Muito bem. E aí quando começa a comer o peru, a mãe fala, o seu pai podia estar aqui. Aí o menino fala, porra, brincadeira, né? Se o pai estivesse aqui, a gente não ia estar comendo peru. E aí é interessante porque tem toda uma simbologia, porque veja, há 2 mortos, né? O peru, obviamente, e o pai. O pai, tudo aquilo que ele representa. O peru também tem a sua representação, o prazer, a liberdade, né, ali das pessoas em relação à figura paterna. No entanto, a figura paterna volta na fala da mãe, bem que seu pai poderia estar aqui, só está faltando ele. E aí então, dentro de uma assim, né, explicação psicanalítica, freudiana, o que faz ali o Juca? Resolve matar o pai de novo, né? Aquela ideia de matar o pai. Quer dizer, então resolve falar assim, não, vamos agora então aproveitar esse momento e ele que fica ali na nossa memória, alguma coisa nesse sentido, ou seja, o assunto está encerrado, vamos comer o peru. E aí, veja só como ele diz aqui depois, quase no final, mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal, mas logo pensei, que faça, mesmo que ela morra de tanto ter comido, né? Mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. Né? A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor. Então veja, não é só o ato de comer o peru, mas toda a simbologia envolvida no ato. Já Frederico Paciência tem uma pegada um pouquinho diferente, Por quê? Bom, primeiro a história se passa basicamente na adolescência do personagem Juca, que é o narrador, e ele começa o conto, né, que foi escrito em vários momentos, 1924, 42 e 43. Frederico Paciência foi no ginásio, éramos de idade parecida, ele pouco mais velho que eu, 14 anos. Então o ginásio seria hoje o quê? O ensino fundamental, né? Eles tinham lá 13 anos, então 14 anos. Bom, como eu disse, o Frederico Paciência é que fez com que o menino, o Juca, deixasse de ser preguiçoso na escola e passasse a estudar. Só que, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes da história, eu vou pegar só o ponto essencial, só que essa relação entre os dois tem uma conotação homossexual. Não acontece nada efetivamente entre eles, mas fica aquela amizade tão próxima que faz com que outros personagens, né, ali no conto, desconfiem que eles seriam namorados. E por isso, inclusive, acabam brigando com eles, né, por conta dessa condição. Quer dizer, uma hora o Frederico tem que se defender, outra hora o próprio Juca tem que se defender. Então, mas o fato é que eles se aproximam bastante realmente, em alguns momentos da linguagem, né, da narração, demonstra essa proximidade íntima entre os dois, embora não aconteça nada.
E aí é o interessante, porque veja, nos outros dois contos a gente tem a questão da castração. Aqui é uma autocastração, mas é claro, também por pressão social, né? Já que, né, como eu disse, colegas dele, da idade deles, quiseram bater neles por conta disso, dessa desconfiança de que seriam namorados. Então, quer dizer, eles têm que se autocastrar, auto-impedir a realização de um determinado desejo, com medo, obviamente, da pressão social. Né? Então, essa é a ideia. Bom, como eu disse, há uma série de momentos ali no conto, pegando um ponto central, eles já são adultos, se separam e tal, e um momento que poderia haver uma nova aproximação é quando o pai, né, do Frederico morre. Então, os dois acabam se encontrando, né? O Juca vai até o velório, acabam se encontrando, e ali eles se olham bastante. O Juca até fala, nossa, aqueles olhos bonitos, aquela boca carnuda. Então realmente, né, não deixa dúvida daquele desejo que existia. Mas assim como no Vestido Preto, os dois são interrompidos, né? Primeiro pela lembrança do próprio Frederico, olha, meu pai está sendo velado, né? Meu pai morreu, acabou de morrer, e também pela necessidade, né, do Frederico resolver questões burocráticas. Então não acontece nada de novo, os dois se separam mais uma vez, e aí mais tarde a mãe do Juca quem morre, e eles apenas têm ali uma relação à distância, né? O Juca manda um telegrama para ele simplesmente não responde, eles estão em cidades diferentes. Então, quer dizer, é um conto em que se tem ali um jogo entre o querer e o poder, o jogo entre o querer e a possibilidade ou não de realizar o desejo, aquilo que se quer. Bom, o outro conto em primeira pessoa é O Tempo da Camisolinha. Então aqui é interessante que o conto também é narrado em primeira pessoa, só que esse conto tem como narrador um outro personagem chamado Carlos. E aqui nós temos três aspectos importantes. O primeiro, o menino quando criança tinha os cabelos em cachos, né? Encaracolados. O pai achou que aquilo ali poderia denotar digamos assim, algo muito feminino, né? Então, para impedir que o menino fosse identificado como menina, olha aí, né? Então, por isso que tem uma relação com os outros contos, e apesar do nome ser diferente, talvez seja porque o Mário de Andrade não tenha se atentado para isso, não importa. O fato é que o personagem é o mesmo. Então, o pai, né, para impedir que fosse identificado como menina, manda cortar os cachinhos dele. E aí ele fica muito triste. Então, foi a primeira... Quer dizer, ele não entendia o porquê disso, mas, né, quer dizer, alguma coisa como, seja homem, menino. Então, uma situação até meio estranha, considerando uma criança. Um segundo aspecto importante no conto é que tinha lá uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem, então, da Santa. E o menino um dia estava lá, né, brincando, digamos assim, com o seu pênis, né, brincando, né, criança, nada demais. E a mãe falou, olha, tá vendo? A mãe dele falou para ele, ó, tá vendo? A Nossa Senhora está vendo você, a Santa está vendo você, guarda isso aí, moleque. Então, a segunda castração dele. Bom, uma coisa importante que eu não disse, eles estão na praia, porque a mãe dele, né, tinha tido um parto, né, da irmã, né, por isso que mais uma vez uma relação com o Juca mesmo, né, apesar do nome ser diferente. Então eles foram passar um tempo na praia para a mãe se recuperar, ficar afastada ali dos problemas da cidade onde eles moravam, São Paulo, então vão para o litoral paulista. Muito bem. Então, aí, um momento em que o menino se vê sozinho na sala, onde estava a imagem da Santa, aí ele fala assim, né, agora eu vou me vingar. Então ele baixa a calça, levanta a camisa e fica aí, tá vendo, fica segurando lá o dedo, né. Aí ele percebe que a Santa não faz nada, né, fica só olhando para ele, e como ela tinha uma imagem assim, bondosa, como se ele imagina que ela estivesse rindo dele. Bom, aí beleza, ok, passou. Na praia, ele não gostava muito da praia, né? Mas de qualquer modo, um dia ele estava na praia e um pescador deu para ele 3 estrelas do mar.
Ele ficou todo feliz, tá? Mas por que eu quero uma estrela do mar? Depois ele ficou pensando. E o pescador falou, não, porque isso traz boa sorte. Em criança ele também não entendeu o que era boa sorte. O que significa sorte? Bom, passa o tempo, num outro momento, ele fica admirado das estrelas. A estrela passa a ser até uma espécie de fetiche dele, quer dizer, um objeto de grande valor. Olha, a estrela me dá sorte, as estrelas, né, me dão sorte, agora sim a minha vida vai mudar, né? Era uma criança. Bom, mas aí num outro momento ele encontra um português que estava muito triste e tal, e aí se aproximou do português, e o português falou, minha vida eu tenho com muita má sorte, né? Então uma era boa sorte, outra era má sorte. E o menino fica pensando, olha só, por que má sorte? Aí ele explica, não, muitos filhos, doença, fome, não tenho dinheiro para sustentar minha família. E aí começa no conto toda uma batalha interna, né, no personagem, porque ele quer fazer algo. Então ele decide dar uma estrela do mar para o português e fala, olha, essa estrela do mar vai te trazer boa sorte, né? Também não entendendo muito bem. Mas o interessante é que aí a gente tem esses três aspectos. Primeiro, a castração do pai, cortar o cabelo dele. Depois, a castração, digamos assim, né, da mãe, você não pode ficar aí brincando aí com o seu negocinho. E depois, ele próprio, digamos assim, corta, mostrando realmente um altruísmo, né, mostrando uma vontade de ajudar, mas ele tem que perder algo. Então, ele perde três coisas ao longo do conto. E isso acaba sendo decisivo para a formação do caráter dele. Então, quer dizer, se você observar os 4 contos, eles têm essa conotação de análise psicológica, de formação, de crescimento, transformação, tanto no plano sentimental, quanto no plano social, no desenvolvimento da sexualidade. Muito bem, então eu falei sobre 4 contos em primeira pessoa, mas a gente vai terminar o vídeo aqui para ele não ficar muito longo, ele já está longo, né? Então eu vou fazer uma parte 2, Contos Novos, parte 2, segunda temporada, tá bem? Então de qualquer modo, você pode aí se inscrever no canal, também dar o joinha, né? Sempre é bom, né? Joinha sempre é melhor, tá bom? Então esperem aí que vai vir a segunda temporada, daqui a pouco.